Olá, meus amigos do canal Futebol Prognósticos e Palpites. Meus amigos, no futebol tudo é possível. O futebol não é matemática, não é como uma ciência exata. O futebol ele é empírico, ele é pautado em planos e táticas em busca de um objetivo comum. Portanto, com base em análise, elaboramos nossos prognósticos para auxiliá-los em suas apostas. Vamos lá, meus amigos, antes de iniciar o vídeo, peço a vocês que se inscrevam no canal, cliquem no sininho de notificações, dê seu like. Nessa quarta-feira eu preparei para vocês 8 palpites. Vamos lá para o primeiro palpite. Primeiro palpite de hoje é o jogo da Premier League do Egito, jogo entre Pirâmides e Ismaili. A gente observa aqui que o Pirâmides, ele vem fazendo já uma boa campanha no início, está na terceira colocação no campeonato, já jogou 7 partidas, venceu 5 partidas, está com 2 empates, nenhuma derrota, fez 16 gols, sofreu 5 gols e está com 17 pontos. Já o Ismaili não vem muito bem nesse início de campeonato, está ocupando apenas a 17ª posição na zona de rebaixamento, fez um jogo a mais que o Pirâmides, fez 8 jogos, ainda não obteve nenhuma vitória, está com 3 empates, 5 derrotas, tá? Fez 3 gols apenas, sofreu 12. Até agora ele conseguiu pontuar 3 pontos. Se a gente for olhar aqui as 5 últimas partidas dos dois times, a gente observa aqui o Ismaili. O Ismaili não vem muito bem, né? Como eu falei para vocês há pouco, ele obteve nos 5 últimos jogos 2 vitórias. Caramba. Voltar. Vamos lá aqui para o nosso primeiro palpite de hoje, nessa quarta-feira, dia 16 de fevereiro. Nosso primeiro palpite é para o jogo da Premier League do Egito, jogo entre Pirâmides e Ismaili. O que esperar desses dois jogos? Que coisa! Vamos para o nosso primeiro palpite de hoje. Premier League do Egito. Nona rodada do campeonato, jogo entre Pirâmides Futebol Clube e Ismaili. A gente observa aqui que o Pirâmides está na terceira colocação no campeonato. Já fez 7 jogos, tem 5 vitórias, 2 empates, não teve ainda nenhuma derrota. Fez 16 gols, sofreu 5 gols, está com 17 pontos. Já o Ismaili, ele não vem bem, né? Está na zona de rebaixamento, está no 17º lugar. Já fez 8 jogos, um jogo a mais que o Pirâmides. Ainda não obteve nenhuma vitória, está com 3 empates e 5 derrotas. O time só fez 3 gols no campeonato e já sofreu 12 gols e está com 3 pontos. Observando aqui os últimos 5 jogos dos dois times, a gente vê aqui que o Ismaili nos últimos 5 jogos teve 2 derrotas e 3 empates. E o Pirâmides nos últimos 5 jogos está com 3 vitórias e 2 empates. O que esperar para esse jogo? Meu palpite para esse jogo é vitória do Pirâmides e acima de 1,5 gols na partida. Haja vista que o time do Pirâmides está fazendo bastante gols, está jogando em casa e vai em busca da primeira colocação no campeonato. E o Ismaili sofre bastante gols. Agora vamos para o segundo palpite dessa quarta-feira. Jogo pela Premier League da Espanha. É a 21ª rodada. O jogo vai iniciar às 15 horas. É o jogo entre Atlético de Madrid e Levante. Observando aqui o time do Atlético de Madrid, ele ocupa atualmente a 5ª colocação no campeonato. Ele já disputou 23 partidas, está com 11 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Até o momento ele fez 42 gols, sofreu 33 gols, está com 39 pontos no campeonato. Observando agora o Levante ocupa a 20ª colocação, zona de rebaixamento. Está com 23 gols realizados, 1 vitória, 8 empates, 14 derrotas. O Levante fez 23 gols, sofreu 50, está apenas com 11 pontos.
O Levante, que não vem muito bem das pernas, deve fazer um jogo truncado hoje contra o Atlético de Madrid. Vamos olhar aqui os últimos 5 jogos de cada clube. Vamos ver aqui o Atlético de Madrid nos últimos 5 jogos. Ele está com 3 vitórias, um empate e uma derrota. O último jogo dele foi uma vitória. E o Levante nos últimos 5 jogos só obteve uma vitória e 4 derrotas. O que esperar para essa partida de hoje? Atlético de Madrid para a vitória e acima de 1,5 gols na partida. O Atlético de Madrid joga em casa, vai pegar um timezinho que vem mal das pernas, mas que também sabe se defender. Mas eu acredito que o Atlético de Madrid vai conseguir fazer mais de 1,5 gols nessa partida. E Atlético de Madrid na vitória. Vamos para o terceiro palpite de hoje. Vamos pegar agora o jogo da Champions League, oitava de final. O jogo vai iniciar às 17 horas, é o jogo entre Inter de Milão e Liverpool. Aqui é um jogo interessante de se ver, né? Vamos pegar aqui como é que está o time em seus campeonatos. No campeonato italiano, a Inter de Milão ocupa a segunda posição, né? Já está com 24 jogos, 16 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Fez 55 gols, sofreu 20, está com 54 pontos. E o Liverpool? O Liverpool está na segunda colocação, já fez 24 jogos, está com 6 empates, 16 vitórias, 2 derrotas, fez 61 gols, sofreu 19, está com 54 pontos. Se formos observar aqui os últimos 5 jogos dos dois times, a gente vai ver aqui que o time do Liverpool, nos últimos 5 jogos, tem 4 vitórias e um empate. E o time da Inter de Milão, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O que espera para essa partida de hoje? Espera que um jogo bem disputado, mas eu acredito na vitória do Liverpool. Mas se você estiver preocupado, pensativo, pode marcar empate fora e mais de 1,5 gols nessa partida. Vamos agora para o nosso quarto palpite dessa quarta-feira, o jogo também pela Champions League, oitava de final. O jogo inicia às 17 horas, é o jogo entre Bayern de Munique e Real Salzburg. Se formos olhar aqui como é que estão os dois times nos seus respectivos campeonatos, vamos ver aqui que o Salzburg ele está na primeira colocação do campeonato, 19 jogos, 15 vitórias, 3 empates e uma derrota. Fez 44 gols, sofreu 13 gols, está com 48 pontos. E o Bayern de Munique, líder absoluto no campeonato na Bundesliga, está na primeira colocação com 22 jogos, 17 vitórias, um empate, 14 derrotas. Fez 70 gols, sofreu 25 gols, está com 52 pontos. Se formos olhar aqui os últimos 5 jogos dos dois times, o Bayern de Munique ele teve 2 derrotas nos últimos 5 jogos e 3 vitórias. Acredito que essa última vitória do Bayern de Munique é porque estava com o time ali meio alternativo, já se preocupando para esse jogo de oitava de final da Champions. E agora o time do Real Salzburg aqui nesses últimos 5 jogos obteve 3 vitórias, um empate e uma derrota. O que esperar desse jogo? Acredito que o Bayern ele é superior, né, é favorito para vencer essa partida, mas você pode também estar indo na opção empate fora. E eu acredito que nessa partida vai ser mais de 1,5 gols, tá? Então mais de 1,5 gols na partida, você pode optar pelo empate fora e vitória do Bayern de Munique. Vamos agora para o nosso quinto palpite dessa quarta-feira. É pela Liga Profissional da Argentina, segunda rodada. A gente tem aqui o jogo entre River Plate e o Patronato. O que esperar desse jogo hoje do River Plate e Patronato? É a segunda partida dos clubes, né? Os dois iniciaram mal, tiveram sua primeira derrota no campeonato, o primeiro jogo, primeira derrota. E na colocação o River Plate está com 0 pontos, ocupa a 10ª posição, um jogo, nenhuma vitória, nenhum empate, uma derrota. E o Patronato ocupa a 14ª posição, um jogo, nenhuma vitória, nenhum empate, uma derrota. O Patronato ele não fez nenhum gol, assim como o River Plate, e ambos sofreram um gol cada. O que espera desse jogo? Acredito que esse jogo o River Plate pode conseguir a sua primeira vitória no campeonato. E por ser um jogo truncado, início de campeonato, os dois times se estudando, eu acredito que deve sair menos de 2,5 gols nessa partida.
Vamos agora para o nosso sexto palpite dessa quarta-feira. Série A, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, a sétima rodada. É o jogo entre Nova Iguaçu e Fluminense. Observando aqui o campeonato, né, vamos observar e ver que o Fluminense ocupa a primeira posição do campeonato, 6 jogos realizados, 5 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. O Fluminense fez 6 gols, sofreu 2, está com 15 pontos. E agora olhando aqui o Nova Iguaçu ocupa a 12ª posição do campeonato, 6 jogos realizados, nenhuma vitória, 2 empates, 4 derrotas, 3 gols feitos, sofreu 12, está com 2 pontos. Se observarmos aqui os últimos 5 jogos de cada clube, vamos ver que o Fluminense com 5 vitórias consecutivas nos últimos 5 jogos. E o Nova Iguaçu nos últimos 5 jogos obteve 4 derrotas e um empate. Lembrando que essa última derrota dele foi aquela goleada sofrida por Flamengo. O que esperar para esse jogo? Fluminense para vitória e acredito que mais de 2 gols nessa partida. Vamos agora para o nosso sétimo palpite do dia, nessa quarta-feira. Campeonato Carioca, Taça Guanabara, sétima rodada. O jogo inicia às 15h30, é o jogo entre Madureira e Flamengo. Observando aqui os dois times no campeonato, o Flamengo ocupa a segunda colocação. Já jogou 6 vezes, venceu 4, empatou 1 e perdeu 1. Fez 6 gols, sofreu 2 gols e está com 13 pontos. Já Madureira ocupa a sétima posição, também com 6 jogos realizados, venceu 2 partidas, teve um empate, 3 derrotas, fez 5 gols, sofreu 8 gols e está com 7 pontos no campeonato. Observando aqui os últimos 5 jogos de cada clube, a gente vê que o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Madureira nos últimos 5 jogos está com 3 derrotas, um empate e uma vitória. O que esperar para essa partida aqui? Acredito na vitória do Flamengo, porque o Flamengo ele vem se organizando e tentando recuperar a primeira colocação no campeonato. E também acredito que vai sair mais de 1,5 gols nessa partida. Vamos agora para nosso oitavo palpite dessa quarta-feira. O Campeonato Paulista Série A1, a sétima rodada. O jogo vai iniciar às 19 horas. É o jogo entre Ferroviária e Palmeiras. Bom, pessoal, o que esperar desse jogo? Vai ser o primeiro jogo do Palmeiras depois da final do Mundial contra o Chelsea. Se nós observamos aqui no campeonato, o Palmeiras ocupa a primeira colocação do grupo dele. 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Fez 7 gols, não sofreu nenhum. Está com 10 pontos. Já o Ferroviário ocupa a terceira posição em seu grupo. 6 jogos realizados, 1 vitória, 4 empates, 1 derrota. 6 gols feitos, 6 gols sofridos. Saldo de 0 gols. Está com 7 pontos. Se observarmos aqui os últimos 5 jogos, o Palmeiras está com 4 jogos, né? Um jogo a menos no campeonato, porque estava disputando o Mundial Interclubes. Então o Palmeiras nesses últimos 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Aqui só está entrando, tá, pessoal? O Campeonato Paulista, não entra jogos do Mundial. E olhamos aqui os 5 jogos do Ferroviário. O Ferroviário teve 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O que esperar desse jogo aqui? Acredito, pessoal, que o Palmeiras pode vir com tudo para cima do Ferroviário em busca da vitória. Vai dar Palmeiras. E também vai sair mais de 1 gol nessa partida. O Palmeiras vai jogar o seu primeiro jogo depois do Mundial e vai querer dar a vitória para essa torcida. Obrigado, pessoal.